Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um BBB A Eliminação, nessa reta final do nosso podcast. E estamos aqui hoje com o nosso quarto colocado, o nosso top 4, o Ariel, que tem um currículo muito bom recentemente, né, amigo? Recentemente. O passado a gente omite. Vamos falar aqui do passado presente, né? Do passado mais recente. Seja bem-vindo, amigo. Como que você está se sentindo, gente? Oi, amigo, tudo bom? Oi, gente. Amigo, é aquilo, né? A gente esconde o passado, porque foi bem triste, mas o presente tá até que bom, né? Tipo, um segundo lugar, um quarto, acho que tá tranquilinho. Queria ter chegado mais longe, mas é isso, né, amores? Eu tô bem, assim, agora. Quando eu fui eliminado, fiquei um pouco triste, mas acho que era o momento, sabe, de eu sair, então fiquei mais tranquilo depois. Já se passaram 3 dias da sua eliminação, né? O reality já chegou ao fim. Então, acho que já deu um tempo, assim, de você digerir tudo que rolou, né? Mas, ainda assim, Eu estamos aqui para falar sobre toda a sua participação. E eu queria já amo. começar te dando a oportunidade de você se apresentar para quem não te conhece. Quem é Ariel, amigo? Quem é você? Fala um pouquinho sobre você pra gente. Essa eu treinei, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, Ariel, né, sou eu. Eu tenho 22 aninhos, atualmente faço faculdade de biologia, mas eu tô nesse mundo de reality aí desde os meus 10 anos, desde a época de Rabotel mesmo, onde reality era feito em blog, votação em blog. E assim, gente, era umas coisas bem loucas, né, pra uma criança de 10 anos. Mas eu entrei nesse mundo e depois eu construí um RPG, assim, de Drag Race. E eu consegui também estabelecer algumas temporadas, ter essa postura mais de apresentador também. Então eu experimentei de tudo, né, nesse meu mundinho de reality. Eu já fui participante, já fui apresentador e já fui de tudo. E agora, né, voltei. Mas eu fui um dos OGs, né, do Henrico. Eu participei das primeiras temporadas, assim, dos realities dele. E a gente traz uma amizade já de muitos anos, né, amigo? Desde essas épocas, assim, que eu te conheço. Desde o, sei lá, tem Gagete, Rabotel também, acredito. Muitos anos mesmo, amigo. Eu acho, inclusive, que você talvez seja a pessoa que me conhece há mais tempo. De todos, assim, Tá ativos vendo? aqui, envolvidos no reality, eu acho que você é. O piso no Diego. Eu acho que você é, amigo, porque a gente se conhece há muitos anos mesmo. Você me conheceu quando eu era uma criança, Eu praticamente. também era uma criança, tá bom? Me respeita, eu É, tenho só 22 éramos. aninhos. Éramos Éramos crianças. crianças. Bizarro, bizarro, bizarro. Mas também muito legal, né, amigo? Muito legal que a gente se conhece há tanto tempo, que a gente consegue ver É, a amigo. evolução um do outro. E realmente, eu te moderei lá em 2018. Tive a chance de te Sim. moderar novamente recentemente, né? Esse ano, que foi o Summer. Mas Uhum. muito louco, amigo, porque eu te moderei pela primeira vez 6 anos atrás. Tá vendo? A Chanel que deu certo. Com É, 3 queens. a Chanel que ganhou o badge já, ó, recente. Sim. Que ódio. Amo. Mas, amigo, você entrou no BBB como camarote, né? Então você foi convidado. Sim. Se eu não me engano, você nunca tinha jogado nenhum reality com votação externa, né? Foi o seu primeiro. Atualmente não, mas assim, no passado eu já joguei. Na época do Uhum. Rabotel mesmo. Sim, sim, entendi. Mas como que foi isso pra você? Como que foi receber o convite? Você teve que pensar um pouco ou chegou o convite e você falou, eu quero, eu vou? Amigo, então, foi assim, eu acho que era o momento de eu receber o convite e ao mesmo tempo não era. Porque depois que eu saí, né, do Summer, lá da outra emissora, eu recebi alguns convites de participar de realities, acho que uns 3. Só que eu neguei todos, porque eu saí, né, daquilo já, a gente já tá bom, só vou participar agora se tiver um All Stars, alguma coisa do tipo. E aí veio o convite, né, do Di, que era uma pessoa que também já tinha me moderado no Summer. Então, eu gostei da forma como foi a moderação do Summer, então aceitei, assim. Só que eu fiquei meio não conseguia aceitar, sabe? Porque eu tava indo para um campo na semana que ia começar o programa. Então, assim, tive que conversar com o Di, tentar achar uma data para eu conseguir participar, mas no final deu certo e eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu não esperava, né? Tipo, ser convidado assim. E ainda mais depois do Summer, que foi né, catástrofe para as pessoas. Mas eu fiquei feliz que o Diego viu, né, alguma coisa em mim para eu adicionar no BBB e eu fiquei feliz com o convite.
Você acha que vocês, camarotes, vocês tinham um pouco mais de pressão em cima de vocês, do tipo assim, a gente foi convidado para estar aqui, então eu não quero fazer com que a moderação se decepcione, de certa forma, Com em relação certeza, às com pipoca? certeza. Com certeza, amigo, porque, por exemplo, dou o meu exemplo, né, que para eu aceitar o convite, eu tive que pensar muito bem nessa questão de como que eu vou poder me doar para a temporada, porque eu estava indo para um campo, eu ia ficar, tipo, incomunicável por uma semana, e eu sei que isso ia afundar totalmente o meu jogo, né, ia deixar uma vaga meio que lá, né, como aconteceu com algumas pessoas. Mas eu não sinto que os novatos tinham tanta essa pressão assim quanto a gente teve, porque é o Diego, sabe? Quando se trata do Diego, você promete alguma coisa pra ele, é melhor você cumprir. Então, eu espero que eu tenha cumprido com o que eu prometi. Entendi, amigo. E olha, por mim, para mim, você cumpriu sim, tá? Top 4 se Ai, eu doeu, amo. se doou ao game, entendeu? Cumpriu sim, cumpridíssimo, por sinal. Ai, ainda E, bem. amigo, deixa eu te perguntar, né? A gente sabe que todo reality show, assim, é competitivo, né? Como Survivor, Big Brother, No Limite, enfim. A gente sabe que existem três pilares, né? Que é o social, o estratégico e o físico. Se você tivesse que rotular o seu game, né, dentro de um desses três pilares, qual que seria? Nossa, amigo. É assim, porque eu entrando nesse jogo, eu quis fazer um jogo totalmente do que eu já fiz antes, né? Porque eu já joguei Survival, já joguei o Summer, só que eram realities que eu tinha que ter mais um social, né? Ter uma coisa mais assim. E eu sinto que nessa temporada eu tive sim um bom social, só que eu quis colocar a estratégia e mais à frente, porque né, um reality de público, então eu queria mostrar o que eu estava fazendo para as pessoas. E eu acho então que o meu pilar, assim, além das provas, né? O meu físico também foi muito bom nessa temporada. Ai, vamos ser sinceros, eu fui boa em tudo, gente. Então acho que os três. E Tenho você acha que mesmo. a sua experiência com o Summer, né, a sua participação no Summer, te ajudou de certa forma? Porque, por exemplo, o Summer, ele é um reality onde você tem que ir bem nas provas, Com entendeu? certeza. Eu acho que não Sim, existe aquilo de tipo assim, ai, fulano é péssimo em provas, mas ele foi finalista no Summer. Cara, se você foi finalista no Summer Camp, você não é ruim de prova. Não existe isso, porque se você for ruim de prova, vai chegar uma hora que você vai bater na detenção e você vai ser eliminado. Então você acha que você participar de um reality como o Summer Camp, que é um reality extremamente complexo, com muitas provas, com muitas twists, que demanda muito disso, né? Muito social, muito estratégico, muito físico. Você acha que isso te ajudou de certa forma? Foi como um preparatório para o BBB? com certeza, amigo. Foi um treinamento assim muito bom pra mim, porque muitas provas que teve no BBB, teve alguma coisa parecida no Summer, sabe? Pelo menos as que eu participei. Então isso me ajudou muito, porque por mais que eu tenha jogado lá no Summer e tenha fracassado em várias provas, nessa aqui já foi meio diferente. Eu consegui ir bem na maioria das provas que eu participei. E antes do Summer, o meu físico não era bom. Então isso já era uma coisa que eu tinha na minha mente, porque eu também não ganhei muitas provas assim no Summer. Acho que eu ganhei, sei lá, umas 6 no máximo. E aqui eu ganhei 3, né? Então, mas foram 3 provas muito difíceis também que eu ganhei. Entendi, amigo. Olha, gente, já até peço desculpa que eu tô aqui almoçando, falei com a Ariel. Amo. Tô me No seu sentindo em tempo, amigo, casa, vai lá. amigo, mas é porque eu te conheço há tanto tempo já que eu tô aqui em casa, entendeu? Aí eu tô comendo uma Ai, coisinha, falando com você, te entrevistando. é sobre. E Você é me sobre. entrevistando, almoçando e me maquiando. Eu amo, amigo, eu amo. E é sobre isso. Eu É queria também te sobre. perguntar, porque esse elenco do BBB é um elenco assim, foi, eu diria, que é como se fosse até um elenco All Stars do nosso mundinho de reality. É como se tivessem Uhum. pego ali vários All Stars de vários formatos, de várias franquias diferentes. Por quê? Tinha gente novata ali, tinham pessoas às vezes que não tinham ainda dado nome, mas a grande maioria ali, winners, de várias franquias, de vários formatos, finalistas. Então, realmente, um elenco de peso, né? E também um elenco onde muita gente já se conhecia. Quando você, né, quando o jogo começou, você se sentiu que você estava sendo privilegiado por essas relações pré-existentes ou prejudicado?
Amigo, eu acho. É porque assim, vamos ser bem sinceros, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém do camarote. Eu conhecia um pipoca, né? Que era o Rui, que eu já tinha participado de um reality de Drag Race, assim, há muito tempo com ele. Mas ele não era uma pessoa que eu mantive relação, sabe? Eu não conversava com ele. Então foi meio que um reencontro. Mas eu acho que eu fui não privilegiado, mas eu fui privilegiado com o poder de poder conhecer, né, novas pessoas e tal, que pra mim é a parte mais legal de participar dos realities, é realmente fazer novas amizades, assim. Mas no contexto jogo, eu acho que me prejudicou um pouco, porque na primeira semana mesmo, eu tinha várias relações bem estabelecidas, pessoas que tinham jogado antes, né? E eu não sabia quem tinha jogado com quem. Eu sabia que tinham pessoas que já estavam juntas, né? Mas eu não sabia exatamente quem estava com quem, porque eu não conhecia as pessoas. Então acho que isso me prejudicou um pouco, até mesmo para eu me estabelecer mais no jogo, saber onde eu tava pisando, sabe? Para ir com calma, para conversar com as pessoas, não sair igual um desesperado em privado em privado. Então acho que isso foi meio que um prejuízo, assim, para mim. Entendi. E, amigo, você ganhou a primeira prova do líder, né? Você ganhou a primeira prova do líder ali. Como que foi para você estar ganhando essa primeira prova? E você acha que isso te deu um alvo? Ou você acha que isso te deu uma beneficiada ali, de tipo assim, não, agora eu estou em uma posição de poder, então as pessoas vão vir até mim. Como que foi isso para você? Amigo, ali o bem venceu, viu? Porque essa prova foi uma prova de sorte, né? Que eu já estava clamando já por prova de sorte, porque eu sou uma pessoa que tem muita sorte. Então eu já estava clamando por uma prova de sorte e eu consegui ganhar a primeira em, tipo, 3 tentativas de link. Foi bem rápido, assim. E na hora eu não acreditei, né? Mas eu acho que isso me ajudou muito no jogo, porque depois que eu ganhei a primeira prova do líder, eu consegui me estabelecer mais em relações de aliança, sabe, com as outras pessoas. Eu percebi que mais pessoas chegaram até mim, mais pessoas propuseram algum tipo de jogo comigo. Então foi uma coisa muito legal para o meu jogo, porque eu não me diria que eu fiquei em um estado de poder, porque acho que muita gente ali ainda estava muito acima. Só que eu acho que me colocou em uma posição muito boa no jogo, sim, pro início. E quando você ganhou essa prova, né, quando você ganhou essa liderança, você indicou a Misaela para o paredão. Por quê? Como que foi isso para você? Para você ali foi uma situação de um alvo fácil, de um voto fácil? Amigo, assim, igual eu falei já no Confesse, né? Eu acho que nenhum camarote merecia ter sido o primeiro eliminado, porque os pipocas, né, além de ter muita planta, tinha gente muito inativa naquela primeira semana. E o camarote, a gente conseguiu interagir bastante, sabe, nesses primeiros momentos. Eu consegui interagir com praticamente todo mundo, menos com a Misa. Então, apesar que as pessoas acham que eu indiquei ela por achar ela uma ameaça, alguma coisa, não foi, gente. Foi simplesmente por eu não ter tido tanta conversa com ela como eu tive com as outras pessoas. E na primeira semana é meio impossível não votar com afinidade, porque assim, você tá conhecendo o pessoal ainda e tal. E a Misa, eu cheguei a ter, tipo, uma mísera interação com ela no dia da votação. Então não tinha muito o que fazer, sabe? Não achei um voto fácil, mas foi um voto fácil, sabe? Entendi, entendi. É porque realmente, né, amigo, quando a gente tá em uma posição de poder no primeiro ciclo do reality, a gente tem que pensar. Por quê? Hum, Querendo ou não, é uma eliminação, né? A primeira eliminação é uma eliminação que vai ditar o resto do jogo. Então, assim, ela dita qual vai ser o rumo das eliminações posteriores também. Então, exatamente. realmente é uma situação complicada. Você tem que pensar mesmo. Foi bem intenso, assim, mas eu não queria que a Misa saísse, sabe? Sendo bem sincero, eu queria que algum pipoca saísse, mas não tinha como isso acontecer, porque eles estavam imunes, então meio que eu tive que votar nela. Uhum. Entendi. E ali teve o nosso primeiro Sincerão, né, lá no primeiro ciclo, e você Uhum, falou que você achava o Natan fraco. Você já isso, tinha jogado com ele, né, lá no Summer Camp. Se eu não me engano, vocês não chegaram a ter muito contato, né? Também até porque ele não. não foi muito ativo lá, não teve uma participação tão ativa. Mas por que que você achava ele fraco? Era justamente porque ele estava inativo, por essa inatividade? Sim, amigo, igual eu falei, né? Tipo, a minha primeira indicação foi basicamente por não ter opção, mas se eu tivesse opções dos pipocas, o Natan provavelmente seria a pessoa que eu iria indicar, tanto que eu não, no Sincerão, eu não chamei a Misa nem nada, porque eu não tinha nada pra indicar de negativo nela, eu tinha sim sobre outras pessoas do pipoca, e o Natan seria um dos meus primeiros alvos, porque pra mim ele é uma pessoa que promete muito, sabe? Quando você tá conversando com ele, ele promete muito,
e no final ele não entrega nada. Então eu chamei ele de fraco exatamente por eu senti que ele poderia entregar muito mais. Foi meio que um chamado de amizade mesmo que eu dei nele, apesar da gente não ser amigo. Naquele momento eu sentia que aquilo era um ponto positivo para ele aparecer mais no jogo, sabe? Por isso que eu chamei ele, não a mesa. Entendi. É babado, meus amores. E, Babado. amigo, um dos altos do seu game, pra mim, foi quando você foi pro quarto branco. Que o Nossa, Rico, ele atendeu o Big Fone. Na verdade, ele foi o anjo, né? Ele ganhou o foi. anjo e ele teve que enviar 3 pessoas pro quarto branco. Ele enviou você, o Marco e o Ramsés. Você foi pro quarto branco e lá você apertou o botão, né? Você se colocou no paredão. Como que foi Uhum. isso pra você? Explica isso pra gente. Amigo, então, no quarto branco, né, obviamente ninguém vai querer apertar o botão. Ninguém quer apertar aquele maldito botão. Ainda mais quando a gente já sabia que quem apertasse iria pro paredão e as outras duas estariam automaticamente imunes. Então, a minha estratégia de início era tentar convencer o Ramsés, que era uma pessoa que já estava meio que desistindo, né, de jogar. Então, eu tinha uma interação com ele e eu pensei que eu poderia interagir mais com ele naquele momento para tentar convencer ele a apertar o botão. Era meio que a minha ideia de início, porque o Marco já deixou bem estabelecido que ele não iria apertar, e era isso. Então, quando o Ramsés desistiu, foi retirado, né, evacuado assim do programa, ficou mais tenso, porque tinha eu e o Marco, e se nenhum dos dois apertasse, os dois iriam pro paredão, né? E então eu botei a minha cachola assim para funcionar, porque, gente, é muito bom você acompanhar as coisas de tipo mesa cast, ouvir todas as entrevistas, porque isso dá algumas coisinhas assim para você. Eu, por exemplo, peguei isso no ar alguns dias, acho que um dia antes do Ramsés ser evacuado, né? O Diego, em um mesa cast, falou sobre ter 2 paredões naquele episódio. E aí, né, eu fiquei pensando, ok, se ninguém apertar o botão do quarto branco, no caso tinha só eu e o Marco, os dois vão pro paredão. E eu não queria ir pro paredão com o Marco, porque o Marco tinha acabado de voltar, e querendo ou não, o quarto branco foi a virada de chave, né, no meu jogo. Eu tava indo muito devagar, tava ainda tentando me achar ali naquele bando de gente, e eu não queria ir contra o Marco, porque eu sabia que eu tinha muita chance, sim, de sair contra o Marco naquele momento. Então, não quis arriscar, e eu preferi apertar o botão não para imunizar o Marco, até porque eu acho que você ainda vai falar sobre isso, então. Amigo, acho que travou aqui. Esse Skype hoje, ele tá boicotando a gente. Vamos pro Mundo Record Prêmios, galera. Já voltamos com Ariel, nosso top 4. Alô, amigo? Oi, você tava Oi, pausado. voltou. É, amigo, eu acho que travou essa doideira. Nossa, mas será que gravou a parte? E deve ter gravado, deve ter gravado. Ué, E eu aqui falando. E eu tentando tadinha. enrolar, né? Falei, gente, vamos pro Mundo Record de Prêmios. Ah, que deu que você pausou a gravação. Eu fiquei... Não a gravação, mas a sua chamada. Então, aqui pra mim, apareceu que você que pausou. Uai, gente. Hum. Mas enfim, amigo, você pode continuar falando. Aqui travou quando você estava falando do Marco, né? Do Marco ter ficado imune. Se você quiser já falar sobre isso também, você pode, tá? Sobre sua relação com o Marco, você já aproveita o gancho, sem problemas. Tá bom, mas basicamente foi isso. Eu apertei mais o botão na esperança de cair em um paredão com pessoas mais fracas que o Marco, porque eu acho que eu sim, né, sairia contra o Marco naquele paredão, se eu tivesse ido. Até porque meu jogo ainda tava andando, sabe, dando alguns passinhos, assim, eu tava muito ainda naquele jogo mais social, não tinha pensado muito em estratégia até aí, então. Então foi o momento que eu botei a minha cartola assim pra funcionar mesmo. E pensei, não, tudo bem, eu vou imunizar o Marco, mas eu não vou para um paredão contra ele agora, porque, como o Diego já afirmou, né, depois de tudo isso, existiria, sim, 2 paredões, se os dois não tivessem apertado o botão, eu iria para um paredão contra o Marco e a casa faria outro paredão. Então, assim, eu acho que foi muito esperto, sim, em apertar. E a minha relação com o Marco foi meio que triste, assim, para mim, porque eu conheci o Marco, né, do Summer, e a gente não tinha jogado junto, tipo, em alianças juntas, né, a gente estava em lados opostos,
Mas era uma pessoa, assim, que eu tinha muita troca no Summer, que eu gostava bastante, assim, eu conversava bastante com ele. Perdão. E aí, no BBB, quando a gente entrou, a gente meio que olhou um pro outro e falou assim, é isso, vamos jogar junto. Só que eu senti que o Marco, ele tava muito devagar, sabe, com as coisas. Tava acontecendo muita coisa no reality todo dia, eu não sentia que ele tava acompanhando tanto. E na nossa conversa mesmo, eu não sentia que ele tava dando tanto quanto eu tava dando pra ele, sabe? Não em questão, eu ouvi o podcast dele, ele falou sobre eu querer falar de jogo o tempo todo com ele, mas não era exatamente isso. Eu só queria sentir que nas nossas conversas, realmente a gente estava junto, sabe, nisso, e eu não estava mais sentindo isso naquele momento. Então, eu conversar com ele no quarto branco, tentando achar. Porque se a gente tivesse conversado e estabelecido alguma coisa, eu teria sim coragem de apertar o botão exatamente para não ir pro paredão com ele, porque eu sei que ele não iria apertar. Mas eu tentei de toda forma estabelecer alguma coisa com ele ali no quarto branco e não rolou, sabe? Não rolou mesmo. E aí, depois disso, né, eu peguei o líder, depois que eu voltei do paredão. E depois do quarto branco a gente não tinha mais falado. E poucos minutos antes de eu indicar, né, depois que eu ganhei a prova do líder, eu não recebi nem, tipo, um paredão, ó, um parabéns dele, sabe? Ele só chegou no meu privado e, não me indica, por favor, não sei o quê. E, tipo, não tinha mais falado comigo desde o quarto branco, sabe? Então, foi meio que, não tem o que fazer, vou ter que te indicar, porque não vai rolar mais a gente jogar junto. É babado, meus amores. E isso me pegou de surpresa, porque eu tava assim esperando que vocês iam jogar junto, né? O que Me pegou também, amigo. Me pegou total. Tipo, o Marco era uma pessoa que eu gostava muito, ainda gosto muito dele, mas não tava dando, sabe? Não, não foi nesse. enfim, cada reality também é um reality, né? A É, gente às vezes a gente é pego de surpresa mesmo. Amigo, eu acho que eu vou mudar um pouco a nossa abordagem aqui, porque eu tô vendo que tem muita pergunta no formulário. meu Deus do Encheram céu. você de perguntinhas. Então, Ai, gente, eu vou já direcionar a gente para essas perguntinhas, tá bom? Porque eu acho que essas tranquilo. perguntas também a gente vai acabar assim falando sobre toda a sua participação, tá? Você já respondeu basicamente sobre o Marco, porque perguntaram aqui também. Mas aí perguntaram para você, amigo, o seguinte, né? Você foi para 4 paredões. Qual paredão você estava mais confiante que você ia ficar? E qual paredão você estava mais confiante que você ia sair? Se você quiser que eu te Então, relembre os paredões que você foi também, é só falar. não, acho que eu lembro, eu lembro. Mas eu acho que o que eu tava mais confiante de que eu iria ficar era o do quarto branco, né? Que eu fui contra o Duck e o Jansson. Até porque o Duck não votou também, teve toda essa questão é, de que, tipo, ele meio que desistiu, né, da votação. Então eu tava confiante sim, até porque eu acho que eu me destaquei um pouco ali, né, naquela semana do quarto branco. Então eu não senti um medo, assim, de sair ali, não. Mas o paredão que eu fiquei com mais medo, assim, de sair não é nem medo, mas que eu senti que eu ia sair mesmo, sabe? Foi o da Camila, porque além dela ser, né, uma das mais queridas, assim, do público e dos participantes, eu meio que tinha jogado a toalha nessa votação, sendo bem honesto. Tipo, eu não votei tanto, assim. Acho que as pessoas estavam mais motivadas em tirar ela do que eu, então isso me ajudou naquele momento. Mas ali eu meio que joguei a toalha depois do que aconteceu na prova, que eu fiquei bem chateado, não vou mentir. Porque, né, todo mundo sabe, eu já falei isso todas as horas, né? Mas eu não sou muito de jogar em Telegram. Tipo, eu baixei o Telegram literalmente pra o Summer. E não querendo dar essa desculpa igual deram aqui, né? Mas eu não sou tão familiarizado, assim, com o Telegram. Então eu não conheço essas provas que tem alguma coisa tipo, o mecanismo do Telegram em si. Tipo, eu preciso testar isso antes, sabe? Então eu pedi um teste, aí no final eu fiz a prova meio que errado, e aí não contou os meus pontos, e eu tinha ido super bem, sabe? Eu não teria ido pro paredão naquele momento. Mas aconteceu, e aí eu tava ali meio que, aconteceu, então era pra acontecer. E é isso, eu tava sentindo que era o meu momento de sair ali, entendeu? Só que não rolou por essa motivação das pessoas de quererem tirar um alvo mais forte, né, no momento, que era a Camila. Que, obviamente, eu acho que se ela tivesse chegado na final, ela teria vencido sim, e teria vencido merecidamente. E realmente, amigo, até mesmo o seu segundo paredão, né, que foi quando o Luan foi eliminado, foram votações muito acirradas. Foram votações Uhum, muito acirradas mesmo. O Luan, ele saiu com 46,02%. E você foi recebeu babado. 44,39%, menos de 2% de diferença, né? No da Foi. Camila,
a mesma coisa praticamente. Ela 50,25 e você 47,83. E até mesmo no que você foi eliminado, você saiu com 50,88 e o Rico recebeu ali 48,97. Então, assim, o, o seu segundo, terceiro e o quarto paredão foram muito acirrados. Realmente, Foram. só o que o Doug foi eliminado que não foi, porque ele saiu ali com uma diferença de 30% mais ou menos entre vocês dois. Mas, fora isso, foram votações muito acirradas. Posso falar, amigo? Posso? Pode Protagonista. falar. Pode falar. Protagonista. Pelo menos em paredões, eu fui protagonista sim, tá, amores? Porque enquanto algumas pessoas enfrentavam Natan, eu tava enfrentando quem? Camila, que era, tipo, uma fodástica. Tava enfrentando o Rico também, que era uma pessoa que eu tive uma certa rivalidade. E enfrentando o Luan, que foi, tipo, a minha maior rivalidade da temporada, né? Então, foram muitos paredões de muitos picos, assim, né? E, igual você falou, foram por votos, sabe? O Diego mesmo falou que do Luan foi um voto de diferença no voto único. E no da Camila foram dois, que, tipo, entraram dois votos depois da contagem do tempo, né? E eu teria saído nesse paredão com esses dois votos que entraram. Então, assim, vamos ser sinceros, né, gente? Foi foda. É babado, meus amores. Tu foi babado, amigo. Tu foi Eu fui, babado. amigo. Eu fui. Olha, Vou aproveitando que botar você nele. falou do Luan, a próxima pergunta é sobre ele. Ai, Perguntaram Deus. aqui, Ariel, por que você acha que você teve um atrito com o Luan? Por que você acha que esse atrito aconteceu entre vocês dois? E qual é a sua atual opinião sobre ele? Ai, gente, o que aconteceu, né, pra eu ter esse atrito com o Luan foi loucura da cabeça dele, basicamente, sendo bem honesto. Porque o Luan tirou que eu tinha votado nele na votação, se eu não me engano, passada. Ele tirou isso da cabeça dele que eu teria votado nele, e aí ele não foi pro paredão, alguma coisa assim, não foi, não lembro. E ficou nessa, né? Falando para as pessoas que eu tinha votado nele, que eu era traidor, que eu tinha jogado o nome de não sei quem, que ele queria me eliminar. E aí, tipo, na minha frente, super, ai, não sei o que, Ariel. Igual ele ficava falando, né? Que eu ficava, ai, Luan, não sei o que. Ele ficava do mesmo jeito comigo, entendeu? Só que aí eu percebi isso e eu não queria atacar assim de frente, porque, né, eu sou uma pessoa, querendo ou não, muito querida. E eu não gosto de atritos. Mas, a partir do momento que a pessoa começa a mentir com o meu nome, aí as coisas mudam. Porque eu vou tirar satisfação mesmo. E eu não tinha tirado antes, daquele momento que teve a briga do Juan e da Grazi, com ele, porque o Juan que me passou essa informação do Luan, e aí ele não queria, eu não queria jogar o nome dele agora ali, entendeu? Tipo, falar, então, chegou até mim, caso do Juan, não sei o quê, que eu achei que ia ficar muito explícito, e o Juan tava fazendo aquele jogo dele, né? Então eu não queria estragar isso pra ele. Mas a primeira oportunidade que eu tive de jogar isso na cara dele, eu tive. Porque as minhas conversas com ele, no privado, a gente ainda tava se comunicando. E era, tipo, umas conversas muito passivo-agressivas, muito de deboche, assim. E eu acho que ele tava sentindo, e eu também. Então a nossa amizade meio que já tinha acabado há um tempo. Mas, só pra contextualizar, eu não votei no Luan. Eu não votei nesse maluco, gente. Eu não votei nele. Eu tinha descartado meu voto. Tipo, eu sabia que ele já ia. Então, tipo, eu votar nele não ia fazer diferença nenhuma. Eu falei pra todo mundo que eu votei nele, tá? Porque ia ficar feio, né, naquele momento. Mas eu me arrependo de não ter votado nele, porque se eu tivesse como votar no tempo, eu teria sim votado no Luan. Mas eu não votei e ele tirou isso da cabeça dele. Que eu votei, mas eu não votei. Eu falei pra ele que não ia votar nele. Não votei, descartei meu voto, nem lembro em quem votei. Mas eu votei bem aleatório pra não votar nele. Ariel, quais foram as suas principais alianças dentro do BBB? Essa daí é boa, essa daí eu gosto porque esclarece seu jogo pra gente. Então, a minha maior aliança mesmo, né, assim, foi o Juan e o Bart. Só que eu tinha, tipo, alguns contatinhos, assim, no jogo, né? Tipo, eu conversava sobre jogo com o Janson, eu também conversava com o Luan no início, tipo, eu tinha muita troca, assim, com o Luan mesmo sobre jogo no início. É, Deixa eu ver aqui mais. A Camila, eu não vou contar muito que era uma aliança, porque eu sabia que ela não me priorizava, que ia ter sim um momento que ela iria votar em mim, né? Como aconteceu. Eu nem fiquei surpreso, nem me decepcionei nem nada, porque eu já esperava. Mas eu diria que a minha maior aliança mesmo foi com o Bart e com o Juan. Ariel, perguntaram aqui se você carrega algum arrependimento do game, se você faria algo de diferente. Talvez eu
Pera, deixa eu pensar. Nossa, que pergunta aí, gente. Calma. Se eu me arrependo de algo, talvez eu me arrependa de. Ah, não me arrependo, não. Não me arrependo, não me arrependo. Porque eu não consigo pensar em nada que eu me arrependo. Então, não me arrependo de nada. Amamos. Amamos ver. Até porque, amigo, você foi longe, né? Às vezes faria algo de diferente ali e sairia até antes. Não, então, se eu fosse fazer alguma coisa diferente, seria vencer uma prova do líder pra me levar pra final, né? A prova da final. Que ali foi triste, gente, não teve nem o que fazer. Mas, se eu não tivesse ganhado a prova, por exemplo, do líder do episódio que a Misela saiu, eu teria saído no lugar dela. Então, assim, eu não me arrependo de ter feito nada. Se eu tivesse feito alguma coisa diferente, provavelmente eu teria saído antes, né? Porque eu acho que eu soube equilibrar muito isso no meu jogo. A partir do momento que eu virei alvo, né? Que eu comecei por um monte de paredão assim, eu desacelerei um pouco essa questão de tentar manter mais um contato assim com as pessoas de amizade mesmo. Tentei trazer um jeito mais estratégico de eu não ficar aparecendo tanto assim para as pessoas como alvo. Então acho que não me arrependo de nada não. Se você fosse convidado para jogar novamente o BBB, você Não, aceitaria? não, Traumas, não. amigo, traumas. Mentira, gente. Assim, eu não quero mais participar de nada, sabe? Acho que agora foi realmente a minha aposentadoria. Eu espero, porque como não vai ter Summer All Star, eu não gostei muito da experiência de é, reality com votação externa hoje em dia, sabe? Eu sinto que as pessoas não se dedicam tanto como era antigamente em votação, em, sabe, engajar muito, assim. Eu não sei se foi a temporada que flopou, eu não sinto que flopou, né? Mas em questão de votação, eu não sei se foi isso. Mas basicamente quem decidia quem saía, quem não saía, era realmente quem estava no jogo, né? Por exemplo, a eliminação da Camila foi um exemplo disso. Então, não sei se eu participaria. Talvez se fosse, tipo, com voto único, assim, no Instagram, eu acho que é mais realmente opinião pública, sabe? Não de participantes votando desesperadamente para eliminar a competição. Às vezes, se fizesse uma restrição onde somente plateia votasse, por exemplo, sem os participantes Aí votando. sim. Aí eu acho que eu voltaria sim. Não sei se pro BBB, mas para algum reality nesse esqueminha. Mas não quero falar sobre isso não, porque eu não quero participar mais de nada não, me deixa quieto. É, porque vai que fala, né? Vai que chega um convite É. e você Não, não sabe medo. disso. Eu não sei. Não, amigo, você tinha que ver. Eu recusando os convites do negócio do depois do Summer, dos realities. Foi assim, eu não Uhum. sei dizer não para as pessoas, né? Isso é uma fraqueza assim minha. Terapia. Mas era muito triste a gente ficar inventando umas desculpas assim, muito aleatórias para recusar o convite. Eu também tinha medo de negar e não ser convidado mais para nada, sabe? Vai que futuramente eu queira jogar uma coisa ou outra. Então eu ficava, ai, não dá, vou ter prova na faculdade. Ai, não dá, tô sem internet, não sei o quê. Então, assim, não deixem de me convidar também. Vai que aparece alguma coisa legal assim que eu queira jogar, continue me convidando. Se você vai aceitar, é outros É, 500. Mas depende de como vai estar na minha convite, cabeça, se eu vou estar medicado. receber convite não custa nada. É, não custa. Amigo, eu quero jogar um bate-bola com você. Vamos. Vamos, aí eu esperei esse momento, tá? Esperei. Você já sabe como funciona a essa altura, mas eu vou falar um nome, um termo, algum acontecimento para você, tá bom? E você Uhum. vai falar o que você acha daquela pessoa ou daquele acontecimento, mas bem direto ao ponto mesmo, tá bom? Para ser realmente um bate-bola. Beleza. Tá pronto? Podemos mandar bala. Ó, quero ver se vai Pode rapelar. mandar. A Caraca, gente no peito gosta da de mãe, que ela canta. comprometimento. A Pode gente tacar. gosta de comprometimento. Vamos lá, então. Começando com Grazi. Grazi. Ótimo oponente. De longe, assim. Jandson. Querido e muito dedicado, muito mesmo. Rico. Queria estar, né? No caso, ele não, também não tá, não, porque ele perdeu pra Grazi. Ariel. Divo, perfeito, maravilhoso, carismático, sensacional, e é isso. Ariel sem mentir. Ai, tudo isso que eu falei é mentira, então, Ariel sem nada. Bisaela. Quem? Quem, amigo? Juan. Juan? Ah, você realmente não ouviu.
Pensei que o Kay já fosse sua resposta, amigo. Mas era, amigo. Ah, tá. Finge, finge, gente. Diva, diva, protagonista. Eita, meus amores. Juan. Manipulador, foda. Bart. Bebezinho, meu neném. Camila. Não tem como ser outra coisa a não ser a rainha, né, do social, gente. Gabi. Calma. Gabi. Querida, querida. Luan. Quem? Marco. Peitudo. Duck. Ah, eu gostei muito de conhecer o Duck, eu não sei, calma. Ele foi planta? Foi, mas ele foi uma planta molhadinha, vai. Que delícia. Ramsés. Quem? Natan. Ai, promessa, né? Só promessa também. Igual eu falando que vou parar de beber a qualquer momento. Walker. Gente, nem lembrava. Divo Carpenter. Uma surpresa. O Bart foi uma ótima surpresa, assim, pra mim. Amizade que realmente eu quero levar pra fora, assim, do programa. Uma decepção. O Luan, com certeza. Uma prova. Aí, uma das três que eu venci, vai, eu vou deixar vocês escolherem aí. Bem Uma, humilde. uma eliminação. A minha, né? Top 4. Um atrito. Um atrito. Eu e o Luan. Uma amizade. Uma amizade verdadeira? É. Não teve. Mentira, eu e Bart. Uma amizade verdadeira. Eu sabia, velho. Inferno, calma, uma amizade verdadeira. Camila e Grazi, né, gente? Amigas. Amo ser sua amiga. Uma pipoca. Com manteiga. Um camarote. Com open bar. Uma reviravolta. Ai, uma reviravolta. Rico na final, gente. Pra mim foi surpresa. Ai, meu Deus. Um paredão. Um paredão. Eu e Camila, vai. Pra mim foi um dos melhores. Quando penso em lenda, penso em. Lenda. Ai, não sei. Muitas lendas, calma. Vai, vou falar eu, assim, só porque eu já tô um pouco egocêntrico, gente. É culpa do vinho. Quando penso em lixo, penso em. Todos os desistentes. Ponto. Uma música da Sabrina Carpenter. Ai, tem que ser Please, 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 né? Porque é a mais recente, gente. Vamos escutar. Uma música boa. I Can't Stop Me, da Sabrina Carpenter. Com a Saweetie. E a música boa. A música boa, Rave de Favela. Ó, gente, já dá pra fazer uma playlist. Amigos, chegamos Já. ao fim do nosso bate-bola, entendeu? Esse foi o nosso bate-bola. Foi Mas ótimo. eu sei que o reality já chegou ao fim, já temos o nosso pódio. Uhum, Mas eu quero te dar a chance de você montar o seu pódio dos sonhos. Obviamente, espero eu que você vai se colocar em primeiro lugar. Então, eu vou com te certeza. perguntar quem você coloca em segundo e em terceiro. O seu pódio dos sonhos. Como diria Asia O'Hara, né? Sempre número um. Aí, pouco tempo depois, ela mata nas borboletas, né? Mas o meu segundo lugar, é, eu acho que numa final, deixa eu ver. Eu daria pro Bart o segundo lugar, assim. Eu acho que a gente teve um jogo muito bom, assim, em dupla mesmo. A gente teve uma dinâmica muito legal de acompanhar mesmo. Eu sei que muita gente não gostou, mas é o problema delas, né, Renan? Mas quem gostou, gostou. E foram poucas, mas gostaram. E o meu terceiro lugar, eu daria pro Janderson, porque, pra mim, gente, o Janderson merecia, sim, muito aquela final.
porque ele era um rei, assim, de votação. E eu tenho certeza que muita votação foi decidida por causa dele. Eu agradeço muito ele também, que ele me ajudou bastante, assim, nas votações. E ele virava à noite, assim, votando. Era uma coisa muito que realmente dedicação, sabe? Que muita gente também não teve. Mas o Janderson supriu de quem não teve, então tá ótimo. Então acho que seria isso. Eu em primeiro lugar, o Bart em segundo e o Janderson em terceiro lugar. Poxa, nenhuma mulher, né? Mas o Bart tá aí. A amiga, é porque os gays são um pouco mulher também, né? É, amigo. Tá, temos o seu pódio, mas eu também tenho que perguntar. O primeiro eliminado dos seus sonhos, quem seria? Naquele tempo agora, calma, vamos contextualizar. Nos dois. Ah, então eu vou dar dois nomes, assim, porque pra mim, o primeiro eliminado dos meus sonhos na primeira semana era a Val, apesar dela ter existido, né? Eu queria muito que ela tivesse saído na primeira semana, porque ela era forte. Então, assim, eu acho que se ela tivesse saído na primeira semana, teria saído uma jogadora forte, que fez muitas alianças, e também teria uma desistência a menos, né? Então seria uma decepção a menos. Acho que isso. Vai a Val. E se não fosse nenhum desistente, assim, dos eliminados mesmo? Desconsiderando os nossos kickers. Ah, assim, porque voltaram, né? Teve dois que voltou, então eu acho que se a Misa ela tivesse sido a primeira eliminada, ela não teria voltado, não. Acho que ela não ia querer voltar, não. Então vou dizer ela. E aí seria, né, uma competição a menos também, querendo ou não, porque a Misa é muito foda. Eu fico brincando assim, tá? Mas eu gosto muito dela. Inclusive, a gente se resolveu e depois do que rolou, né, da primeira semana, demorou um pouco pra gente conversar, mas a gente conversou. E eu acho ela muito diva, assim. Então. Mas se ela tivesse saído na primeira semana, teria sido bom pra mim. Eita, como é estrategista, mesmo depois que o jogo acaba. Eu amo. Amigo, É só porque eu não vou estamos voltar. chegando ao fim da nossa entrevista. Ai, gente, foi tudo, foi tudo. Foi bábado. Rablamos, entendeu? Você rablou mesmo. Tivemos um puta bate-bola, entendeu? Eu almocei, você deve estar aí se aprontando pro seu rolê, entendeu? Porque aqui é Eu assim, tô. gente. Aqui, Já tô aqui nos terminando. estúdios é de casa, é de casa. Multifunções, gente. Eu amo. Mas, amigo, tem algo que você queria falar que a gente não falou? Tem algum tópico? Você quer mandar algum recado? Ai, amigo, eu queria só agradecer mesmo. Aquele clichêzinho assim de final, sabe? Ai, muito pimposo. Queria muito agradecer ao Di pelo convite, a Gel, a Nad, que elas foram incríveis também. Queria agradecer a todo mundo que eu consegui ter algum contato. Eu tive muitas trocas, né, durante o jogo, então eu espero ter deixado um pouco de mim nelas, assim como todas praticamente deixaram alguma coisa em mim. E também queria agradecer você, porque você é maravilhoso, você que me reintroduziu, né, a esse mundo. Depois eu te mando a conta do meu terapeuta. Mas foi muito legal, assim, participar de verdade. Eu gostei muito. Foi uma experiência nova, né? E que me lembrou de muito, assim, do meu passado também, de quando eu tava jogando com votação externa, que a gente tem que fazer um jogo diferente, tem que ser um jogo para mostrar que a gente tá jogando. Então foi bem legal, assim. Nunca mais acho que eu fosse ter nessa experiência. E se não fosse você ter me convidado também para voltar para esse mundo, provavelmente eu estaria com a sanidade em dia, mas não teria participado. Ai, amigo, sério, muito obrigado mesmo. E, tipo assim, eu sei que parece besteira, né, quando a gente fala essas coisas, mas eu fico real muito, muito feliz mesmo e muito. Me sinto muito honrado, né, em ouvir que eu desgracei sua vida. Muito obrigado mesmo. Você e os meus exes, tá? Que ódio, que ódio. Mas, amigo, muito obrigado mesmo, entendeu? Por sempre se entregar ao game. E você não me decepciona, amigo, não me Aí, decepciona. Que bom que eu te aí eu reintroduzir. amo. Entendeu? Que bom, entendeu? Eu acho que a RuPaul não consegue falar isso da Chanel, mas eu consigo falar de você. Que bom Ótimo, que eu te amigo. Não, reintroduzi. pode. Eu não te decepcionando, tá ótimo, que agora eu posso te chamar de pai, né? Já que eu não tenho um que assim foi, mas agora você pode ser meu pai. Tá ótimo. É, eu sou a sua figura paterna, E entendeu? minha mama Ru.
Eu amo, só mamãe. Mas, amigo, muito obrigado mesmo. Que prazer, que delícia que foi ver você jogar esse reality. Como sempre, você sempre se entrega, você sempre se doa, você tem um puta social, um puta jogador. Então, real, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, moderação, por essa plataforma, como sempre. E também muito obrigado a quem ouviu até aqui. E até o próximo Jantando com o Henrico. Jantando com o Henrico. E se arrumando Amo, pro rolê gente. também, né? Agora é realmente o BBB a eliminação é de casa. É de casa. Get ready with me. Obrigado, Um amigo. Obrigado, beijo, gente. gente. Eu Tchau. amo. Beijo.